Deixa eu só ver, aparecer aqui. Lento esse negócio. Eu enviei uma lista de exercícios, não sei se vocês conseguiram ver. Inclusive, eu enviei só a lista. Você conseguiu ver, Conceição? Se vocês quiserem ficar com o Já, microfone professor, já aberto. iniciei a fazer umas questões, Ah, já legal. fiz até as 7. Legal, beleza. Tá gravando então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, vamos começar nossa aula de circuitos elétricos, né? Física 3. E eu vou passar bem rapidinho por esses conceitos, porque vocês já viram, né, de uma maneira ou de outra. Aqui tem uma definiçãozinha de circuito, né? O que é? Bom, é basicamente uma montagem, né, composta inicialmente ali por uma fonte e uma carga, né? Nesse caso aqui, a gente tem a fonte é uma pilha, mas poderia ser uma tomada, um outro tipo de bateria. Essa carga aqui poderia ser, enfim, uma geladeira, um motor, o que seja. E a gente tem, inclusive, uma chave aqui, né, que vai comandar esse circuito. Aqui com a chave aberta, né, não passa corrente. E aqui com a chave fechada, a gente acende a lâmpada, certo? Se vocês acharem que está indo rápido, vocês podem parar. Então, lembrando a lei de Ohm, né? U é igual a RI. Eu acho que isso aqui vocês já têm sedimentado, né? Então, desse triângulo a gente consegue as três formas para o cálculo da tensão. Às vezes aqui vai chamar de V, né? Mas pode ser U também. A tensão é o R vezes I, a resistência é a tensão pela corrente, e a corrente é a tensão pela resistência. Aí eu gosto de mostrar essa analogia, né? Como aqui no circuito elétrico. Então, a Nádia acabou de falar que também que não teve muita gente na aula passada. Mas, então nessa analogia, a gente tem aqui um circuito hidráulico, né, que ele se assemelha bastante a um circuito elétrico. Então, a gente tem uma bomba que faz circular a água pela tubulação, e a gente tem aqui uma obstrução que tenta impedir a passagem da água, né? Então, na nossa analogia, a água aqui seria a corrente, essa obstrução seria uma resistência, e a bateria, que é o que impulsiona os elétrons, seria aqui análogo à bomba. Né? Então, para calcular essa corrente, né, que o análogo aqui seria a vazão, a gente divide a tensão pela resistência. Para calcular a resistência, né, quando dado a tensão, a gente divide a tensão pela corrente que está passando, e a tensão é o produto da resistência pela corrente. E aí a gente vai começar já a falar sobre circuitos, né? Então, um elemento que a gente usa bastante nos circuitos, para nível de vestibular, né, é o resistor, né, que é esse símbolo aqui que a gente sempre vê, né, esse traçadinho aqui, ele é um resistor, o Edivaldo conhece bastante, mas por quê, né? Por que a gente usa tanto esse resistor? Porque a gente estuda tudo isso. E é pelo seguinte, a maioria das cargas, ou melhor, boa parte das cargas, ela tem um comportamento resistivo. Por exemplo, a lâmpada, né, um ferro de passar, ou um chuveiro, são cargas, né, equipamentos que têm um comportamento resistivo. Então a gente consegue calcular, estudar eles pensando como se fosse um resistor. Né? Mas o resistor ele tem muitas outras funções, como por exemplo nessas placas. Enfim, na eletrônica ele tem muitas funções, mas acho que não cabe a gente analisar aqui. Né? Se Conceição tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar. Então, aí aqui a gente começa a falar sobre o circuito em si, né? Então, se a gente pegar aquela montagem, né, real, a gente tem aqui a pilha, a lâmpada e uma chave, a gente passa a utilizar esses símbolos, aqui também o símbolo da chave, e aí a gente consegue analisar. Já bem rapidinho, então, acho que vocês estão acompanhando, só deem qualquer coisa vocês falem, pessoal, mas vamos lá. A gente já vai passar a falar sobre as associações, né, que é o foco da aula. Então a gente tem dois tipos, né? Como o resistor ele só tem dois terminais, né, se a gente pensar nesse R1 aqui, ele tem dois terminais. Então a gente consegue associar esse resistor a outro, uma associação série, né?
E nesse caso, a principal característica é que a corrente que passa por esse R1 é a mesma corrente que passa por esse R2. Se fossem 3 resistores, seria a mesma coisa. Como se fosse uma única tubulação em que passa, que toda a água dessa tubulação passa, né, por todos os elementos que compõem ela, né? Então, aqui tem um exemplo, né, com lâmpada, e aqui vocês percebam, né, que a gente tem 3 lâmpadas, elas estão associadas em série, e a corrente que vai sair aqui da tomada vai passar por todas as lâmpadas, né? Se a gente rompe um fio aqui, as 3 lâmpadas, elas apagam, né? Da mesma forma que se a gente rompesse em qualquer ponto, a gente não teria corrente nenhuma passando. E no estudo da associação em série, né, a gente costuma utilizar a noção do resistor equivalente. Então, a gente pegar, às vezes tem 1, 2, 3, infinitos resistores aqui, a gente consegue fazer uma associação, a gente consegue condensar eles em um resistor equivalente, de maneira que a corrente total que passa por esse circuito é a mesma corrente que passa nesse circuito aqui. Então, a gente fala que esse circuito da direita, ele é equivalente em seus efeitos a esse aqui da esquerda. Só que esse aqui a gente consegue calcular mais facilmente, né? Então, esse resistor equivalente, vocês já devem saber, que vai ser a soma, o valor da resistência dele é a soma das duas resistências aqui. Se fossem N resistores, a gente teria que somar os N resistores. Correto? Então, vamos lá. Então, olha que legal. Aqui, eu não conseguia calcular essa corrente, né, inicialmente. Porque eu tenho 2 resistores, eu sei que ela é a mesma, mas como que eu calculo, né? Então, o primeiro passo seria calcular o resistor equivalente através da soma. E, tendo essa soma, a gente divide a tensão por ela e a gente consegue calcular a corrente. Depois a gente achou essa corrente que está circulando no circuito, a gente consegue calcular as tensões que estão sendo aplicadas diretamente nesses resistores, né, o que a gente chama de queda de tensão. Então, essa tensão 1, essa tensão que foi chamada de U1, ela vai ser a corrente, né, que é a corrente total do circuito, multiplicado pela resistência R1. É da mesma forma, a tensão U2 vai ser, senão está na frente, a tensão U2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente. E aí, um dado importante é que essa soma dessas duas tensões, desses 2 resistores, é igual à tensão total. Tá certo, pessoal? Só confirmem aí para mim. Eu meio estranho ficar falando sozinho. Se puderem dar um ok, para a gente passar já para a associação paralela. Tá bom, professor. Tá ótimo. Beleza. Não, tá beleza. O fone tá no silencioso aqui, que minha esposa tá dando banho no menino e tá um bom barulho aqui no quarto. Certo, mas certo. já eu deixo, deixando silencioso, mas já eu chego. Não, beleza. Eu tô acompanhando. Beleza. Então, vamos lá. Passando aqui para a associação em paralelo. Então, qual é a característica, né? Por exemplo, nesse circuito com 2 resistores, para esse resistor R1 estar em paralelo com esse resistor R2, né, os 2 terminais dele, eles devem estar em contato. Isso é a definição. Os 2 terminais, tanto o superior aqui quanto o inferior, eles têm que estar conectados. Isso é importante porque às vezes você pega umas questões que os resistores eles são desenhados em cruz, em X, e aí às vezes você não consegue visualizar muito bem, mas você usando essa definição de que, né, tanto as 2 perninhas deles estão conectadas, né, por definição eles vão estar em paralelo. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Ainda aqui, né? Imagina que a gente tem aqui essa pilha, né? Se essa pilha fosse de 12 volts, por exemplo. Então, a gente tem 12 volts aplicado tanto no resistor R1 quanto no resistor R2. Não há uma divisão da tensão, assim como ocorre na associação em série. Aqui, a tensão da pilha é aplicada diretamente sobre cada um dos resistores. O que acontece é uma divisão da corrente.
E aí, por isso aquela analogia de, né, com circuito hidráulico, ela é interessante. No caso aqui, a gente teria, né, uma corrente total, ou toda a água, e ela vai se dividir pelos resistores, né? Então, se essa resistência aqui for uma resistência alta, uma resistência elétrica alta, a corrente I2 aqui, ela vai ser menor do que a corrente I1. Né? Se esse resistor aqui fosse muito baixa, a resistência dele, então essa corrente I1 seria maior que a I2. Se acontecesse aqui uma coisa que o Edivaldo deve, com coisas com que ele trabalha, se essa resistência aqui fosse zero, né? Não sei se Conceição já parou para pensar nisso. Se fosse um fio aqui, é o que a gente chama de curto-circuito. Essa corrente I2 aqui, ela tenderia a zero. Porque pensa bem, imagina que você tem um cano direto aqui sem nenhuma obstrução, né, que seria por esse caminho R1, e nesse R2 você tem uma obstrução, poderia ser, por exemplo, uma válvula, que ela está mais ou menos fechada. Então, praticamente não vai passar água nenhuma aqui, porque a água ela está passando muito livremente, né, por esse outro caminho. Mas isso aí são coisas que a gente, são mais analogias que a gente pega mais com o tempo. Então, notando a diferença aqui, né, essa aqui é uma ligação em paralelo. Então, a gente vê que a tensão da tomada ela é aplicada diretamente sobre cada uma das lâmpadas. Enquanto na ligação série, essa tensão da tomada ela vai se dividir, né, através das lâmpadas. Então, aqui a gente tem uma única corrente e tensões que são divididas em cada uma das lâmpadas, e aqui a gente tem uma mesma tensão que está sendo aplicada em cada uma das lâmpadas e a corrente que se divide. Isso aqui é interessante porque, não sei se vocês já viram em festa junina e tal, que o pessoal liga, às vezes vai e liga várias lâmpadas, né, naqueles cordões de várias lâmpadas, né, às vezes 10, 20, 30 lâmpadas. Se você ligasse nessa associação aqui em série, o que aconteceria? Você teria uma tensão, imagina que é 220 volts a tensão da tomada. E se você tem lá 100 lâmpadas iguais, você ficaria só com 2,2 volts em cada uma dessas lâmpadas aqui. O que não seria suficiente para elas acenderem, né? Então, se você faz uma ligação aqui em paralelo, você pode colocar as 100 lâmpadas, que cada uma das 100 lâmpadas vão receber 220 volts. Né? Isso é um conceito importante da gente ter. Então, falando sobre o circuito equivalente, da mesma maneira, a gente tem um circuito com... Sim. Tem como voltar naquela outra imagem para eu perguntar uma coisa? Sim. Tem umas lâmpadas também que eu vi algumas questões que quando uma queima, acaba queimando todas as outras, ou não acende. Aí, no caso, seria da associação em série, no caso. Isso, justamente. Se uma não funcionasse, nenhuma das outras iria funcionar. E aí, em Nenhuma delas ia paralelo, funcionar. Em ia paralelo, continuar funcionando. justamente, não muda nada. Se essa lâmpada aqui deixou de funcionar, a tensão, ela tá chegando nessa de baixo. Então, a corrente vai vir aqui, vai passar, desce, atravessa a lâmpada e volta para a tomada, e essa lâmpada acende. Nessa aqui... Conceição, Sim. ó, Oi. se você conseguir visualizar isso, esse circuito em série, se você imaginar, que é o que tem na verdade, vamos imaginar que dentro da lâmpada tem um filamento, ou seja, é um fio por onde está passando Sim. a corrente. Se romper qualquer um desses, é como aquele desenho anterior, que abriu uma chave. Se Isso. romper qualquer um com a chave aberta, não passa em nenhum, entendeu? Imagina Justamente. o filamento como sendo a continuidade do fio em cada lâmpada. Eu acho que até tem um desenho aqui do início, que não vai dar para ver. Certo. Mas realmente, a corrente ela passa pelo filamento, e aí ela esquenta, né? O filamento ele esquenta, e esse calor, ele gera luz, né? Então, realmente, se uma lâmpada dessas aqui queima, ou simplesmente, se você tirasse ela do bocal aqui, todo o circuito já apagaria. Enquanto nessa aqui, essa lâmpada pode quebrar, pode estar fora, enfim. E as que continuaram no paralelo, elas continuam funcionando. Por isso que essa ligação aqui, esse tipo, é o que a gente tem em casa. É o tipo de ligação que a gente tem em casa.
Então, o resistor equivalente, como que a gente calcula ele, né? A gente tem aqui vários resistores em paralelo, e até ó, no livro ele coloca esse Azinho, né? Então, o A aqui, ó, ele está no polo positivo da fonte, e o B também aqui no negativo, então você vê que é como se fosse um único fio, né? Então, por isso que está todo mundo aqui em paralelo. O resistor equivalente, ele é essa fórmula aqui, né? É 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. Se fossem N resistores aqui na associação, era só continuar essa fórmula. E aí não tem jeito, tem que decorar mesmo, mas é uma fórmula fácil de lembrar. Então, como que a gente calcula essa corrente? Vai ser a tensão, né, dividido pela resistência equivalente aqui. E uma vez que você calculou essa resistência e depois a corrente, você consegue aqui achar as correntes que descem em cada resistor. E isso aqui é importante. Porque inicialmente, qual que é o valor dessa corrente I2? Eu não sei. Para fazer isso, eu tenho que vir... na verdade, sim, para calcular o I2, eu não precisava de resistor equivalente. Eu já poderia pegar essa tensão e dividir por esse R2. Agora, se eu quiser essa corrente total, que está circulando aqui, que é igual à corrente que está saindo da fonte, aí sim eu vou precisar do resistor equivalente, né? Mas vamos lá, qual que é esse valor de I1? Vai ser a tensão, o U aqui, dividido pela resistência R1. E o I2 vai ser o U dividido pelo R2, né? Depois a gente calculou cada uma delas, a gente pode somar, né? Isso aqui a gente vai ver, acho mais para frente, que é a lei de Kirchhoff, né? Que é um negócio bem simples. Se tá desse ponto aqui, tá descendo uma corrente I1, imagina que seja aqui 2 amperes, esse I1. E aqui, ó, tá vindo esse I2, tá descendo pela R2. Se ele for, por exemplo, 5, então a gente tem 2 aqui e 5. Então a corrente total, né, que está saindo da fonte, ó, e que está chegando nesse ponto, ela vai ser 2 mais 5. Então seria uma corrente total de 7. Tá certo? Então, ó, um terceiro tipo seria uma associação mista, que é quando a gente junta, né? A gente tem resistores em paralelo e mais resistores aqui, mais esse aqui que está em série com essa associação. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, aqui, ó, a gente vai por partes, né? Eu vou pegar esses dois resistores, vou associar eles, transformar eles em um único só. E aqui é evidente, né? Eu não poderia, por exemplo, pegar esse 10 e somar com esse 40 aqui, né? Porque se eu transformasse esse 10 com esse 40 em um único resistor, esse 25 aqui não teria muito o que fazer com ele, né? Porque ele está entre, né, os dois. Então tem que resolver primeiro aqui, 25 e 40, aí eu vou ficar nessa forma. E esse aqui já é um circuito mais simples, né? Tem um resistor de 10 ohms em série com esse R1. E aí, quanto que é esse R1, né? Qual que é o valor dele? Eu preciso usar aquela fórmula. Acho que eu vou ter que... deixa eu ver como é que eu faço para sair aqui. Esse negócio fica bem em cima. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse valor de R1, ele é, vamos lá, 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre 40. Quando eu tenho uma fórmula dessa aqui, eu posso inverter, eu vou ter que tirar o mínimo aqui, né, de 25 e 40. Aí eu posso multiplicar, aí quando eu passar dividindo, vai somar. Enfim, essa formulazinha fácil aqui, né? Não vou ficar explicando, vou me enrolar. Mas o valor do R1 vai ser aqui o produto, né, 25 vezes 40 dividido pela soma. Quando são dois resistores em paralelo, a gente sabe que o resistor equivalente é produto pela soma. Isso enfim, é o que a gente decora, né? Mas não precisa decorar isso. Assim, se puder decorar seria bom, né? Mas o que tem que lembrar é aquela fórmula básica que 1 sobre
o resistor equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o próximo, por aí vai. Aí depois que eu calculei o R1, eu posso somar eles dois e achar o resistor equivalente. Aí esse resistor equivalente vai ser 10 mais o R1. E assim eu consigo calcular a corrente total. Eu acho que esse exercício aqui, ó, a corrente elétrica no resistor de 10 ohms e a tensão no resistor de 25 valem respectivamente. Então, esse exercício ele queria a corrente aqui e a tensão no resistor de 25. Então, para calcular essa corrente, eu precisaria pegar aqui esses 10 volts, dividir pela resistência equivalente, e aí eu ia achar a corrente total. Então, eu precisaria achar essa corrente total. E para isso seria bem simples, né? Eu divido a tensão pela resistência equivalente e eu teria essa corrente aqui. Já para achar o valor da tensão aqui nesse resistor de 25, tem várias maneiras, né? Mas, por exemplo, eu poderia, é porque a gente eu queria nesse slide mostrar só a associação, não resolver o exercício. Vamos lá. Bom, entraram mais duas pessoas. É o Pedro. Enfim, não deu para ver aqui. Vocês estão acompanhando, pessoal? Eu acho que sim, né? Tá de boa, professor. Pode continuar. Certo. O intuito aqui não era resolver essa questão, mas, enfim. E é muito complicado a gente. Enfim, né? Resolver Professor, questão assim sem. Sim. e para descobrir a corrente em cada resistor? Tipo, descobrir a corrente no resistor de 25 ohms, no de 40 e no de 10. Como Pronto. que faz? Porque a Vamos gente lá. tem a total aí. Pronto, a gente tem a corrente que está passando aqui, né? Ó, uma maneira que a gente poderia fazer é o seguinte. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui sem escrever, né? Só com o mouse, mas enfim. Quanto que vai dar essa corrente aqui? Eu vou calcular ela, vamos lá. Precisava... vamos calcular quanto que é esse resistor equivalente aqui. Olha, o R1, ele é 25 vezes 40 dividido por 25 mais 40, que é 65. Então, deu 15,38. E o resistor equivalente, então, eu somo 10. Então, meu resistor equivalente, vamos falar que ele seja 25 ohms, certo? Então, quanto vai ser a minha corrente total? Vai ser 10 dividido por 25. 0,4 amperes. Acompanhou até aqui? Conceição? Acompanhei, professor, tranquilo. Ok. O resistor equivalente, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui e a gente vai ter que ir escrevendo. Vamos lá. Então, meu resistor equivalente, ele é 25 ohms, aproximadamente. Não vou colocar as unidades aqui para não demorar mais. Então, vamos lá. Quanto que vai ser a minha corrente? A corrente total. Vai ser 10 volts dividido por 25 ohms, que dá 0,4 amperes, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tensão que está em cima desse resistor aqui de 10 ohms. Como que eu calculo a tensão que está nesse resistor aqui? Como que eu calculo, Conceição? Eu preciso pegar a corrente, que é 0,4. U igual a R. Justo. U igual a R vezes I. Então, vamos lá.
Eu tenho uma mesa, mas enfim. Então eu vou chamar aqui, ó, de V, por exemplo, Vx. Ou eu vou chamar de Vx. Ela vai ser a minha corrente vezes o 10, né? Que é igual a zero, é igual a 4 volts, certo? Certo. Então, opa, em cima desse resistor aqui é de 4 volts. Aí veja bem, se eu tenho 4 volts aqui em cima desse resistor, quanto vai sobrar de tensão para esses dois aqui, ó, para esse circuito em paralelo? Sim. Justamente, então a gente vai ter 6 volts que são aplicados diretamente sobre o 25 e sobre o 40, certo? Então, Uhum. se eu tenho 6 volts dividido por 25, então essa é a minha corrente, ó. Eu acho que você já entendeu, mas eu queria, enfim, eu vou acabar colocando aqui. Então, minha corrente, vou chamar aqui a I25, vai ser 6 volts dividido por 25 ohms. E aí, enfim, isso aí é a resposta já, né? Você não precisa ficar calculando. E aí a gente pode fazer uma outra coisa, ó. Qual que seria a corrente em cima do resistor que está passando através do resistor de 40? Vai ser os mesmos 6 volts dividido por 40, certo? Ok. Ok? Então, aí a gente pode, inclusive, fazer um teste aqui, ó. Porque eu sei que a corrente total, ela é a soma dessas duas correntes aqui. Então, se eu somar 6 por 25 mais 6 por 40, tem que dar 0,4. Né? Então, ó, 6 dividido por 25 dá 0,24. Mais 6 dividido por 40. Ó, deu 0,39 por conta das aproximações que a gente fez, né? Então, qual que foi o segredo aqui? Primeiro, para calcular a corrente que passava nesses resistores, a gente precisou saber qual que era a tensão que estava aplicada nesse trecho aqui, né? E por isso é importante a gente resolver por passos, né? Porque esses dois resistores aqui, eles têm o mesmo efeito que esse resistor R1, né? Então, se a corrente total aqui era 0,4, a tensão nesse resistor aqui passa a ser 4 volts, porque 0,4 vezes 10 dá 4 volts, e aqui a gente tem 0,4 vezes o R1, que é essa expressão aqui, a gente chega em 6 volts. Infelizmente, é bem complicado, né, a gente fazer aula com esse nosso ferramental, mas enfim, vamos seguir. A gente tem aqui, eu separei esse exercício 5, é um exercício interessante, porque ele apresenta aqui algumas construções, ó. A gente tem quatro tipos de circuitos, todos eles compostos por resistores de valor R, então eles não dão um valor, não fala quantos ohms são. E aí ele pergunta, ó, resistores ohms idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB, né? Então a tensão que está aplicada nesses dois pontos. Observe os esquemas. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Então, ele quer saber em qual desses circuitos a corrente vai ser menor, a corrente que vai passar entre A e B. E aí a gente tem que pensar, para a corrente ser menor, a resistência equivalente do circuito, ela tem que ser maior, correto? Porque se a corrente, a resistência, né, que é a força que se opõe à passagem da corrente, se ela for grande, então a corrente vai ser pequena, né? Essa é a lei de Ohm. Então eu teria que calcular esse resistor equivalente para esses 4 circuitos e ver qual que é o maior resistor equivalente. Aí eu resolvi aqui, e aí eu vou fazer o seguinte,
eu já estava de saco cheio de ter que, enfim, escrever. Aí eu coloquei no caderno e apresentei. Vocês estão conseguindo enxergar? Para mim já está pequeno, acho que para vocês não sei se está menor ainda. Nada pra ver, sim. Dá para ver? Então vamos lá, ó. Tá dando pra ver, dá pra Tá ver dando? as associações aí. Acho que eu tô vendo Pronto. aqui que tu botou todo mundo dois, não foi? Escolheu dois pra todo mundo, né? Pra ficar mais É. fácil. Dos O... os valores Não, é R. resistores. Quase não sai. Poderia, R, viu? Uma boa porque tu opção. dá um valor para sair Você pode calculando dar um para ver o que é que valor. dá, né? Às vezes isso ajuda. Mas Ah, tá. enfim, eu acabei usando R mesmo, mas na hora Ah, da tá. prova, né? Então, ó, essa primeira associação aqui, a gente tem 4 resistores, né, em paralelo. Então, qual que vai ser o resistor equivalente? É só a gente usar a fórmula aqui, né? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. E aí, a gente tira o mínimo aqui, o resistor equivalente vai dar R sobre 4. Beleza, o próximo, são 3 aqui, não coloquei 4, mas são 3. Quando eu tenho 2 resistores aqui em série, eu já posso inicialmente associar eles, então aqui ficou 2R, 2R, e aí eu vou associar esses 3 aqui em paralelo. Então, 1 sobre o resistor equivalente, 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, vai dar isso aqui, ó. O resistor equivalente é 2R sobre 3. Essa terceira construção aqui, ó, a gente tem 2 em paralelo, em série com mais 1. Então, primeiro eu resolvo essa parte. Então, aqui, ó, esses 2 aqui eu chamei inicialmente de Rx, né, e em série com mais um R. Então, esse Rx aqui vai ser produto pela soma, né? Aí, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, iguais, a gente sabe que o valor do resistor equivalente é R sobre 2, né? Então, enfim, isso já advém direto da fórmula. E beleza, qual que dá o valor do resistor equivalente? Vai ser R sobre 2 mais R. Então, dá 3R sobre 2. Aí nessa terceira, na quarta, eu tinha aqui 3 em série, e esse conjunto em paralelo com mais esses 2 aqui. Então, eu posso somar esses caras, ele deu 3R, em paralelo com 2R, e a gente tem um resistor equivalente aqui de, né, que esses 2 deu 6R sobre 5. E aí, quando a gente for comparar, né, esses 4, aí eu percebo que o maior deles é justamente esse 3 aqui, ó, que deu 3R sobre 2. Porque esse aqui, ó, se o R fosse igual a 1, né, seria 0,25 ohms. Esse aqui dá 2R sobre 3, então dá 0,6, né? Esse aqui, 3R sobre 2, dá 1,5. E esse aqui, 6R sobre 5, dá 1,2, né? Então, esse cara aqui é o maior valor de resistência. Então, pessoal, eu imaginei que essa aula seria mais demorada, né? Mas como vocês já estudaram, a gente conseguiu fazer um pouco mais rápido. E aí eu enviei aquela lista, que é uma lista maior. E você quer tirar alguma dúvida, Conceição, da lista? A gente poderia resolver mais exercícios. A gente está com quanto tempo de aula? Deixa eu ver. Onde que dá para ver aqui? Não estou vendo. Enfim, acho que a gente está aí. Eu fiz até as 7 e por enquanto tá de boas. Tá de Mas se boa? você quiser começar a resolver a partir da 8, ok também. Tá, deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu ver um que seja mais interessante. Vamos lá. Ah, não, peraí. Tem as 6 que fala de capacitores, mas eu acho que a gente ainda não teve essa aula. Eu acho que eu ainda não vi Não. sobre. Vamos deixar esse Sei, essa que eu para. não soube. Deixa pra próxima aula, então. A gente As vai falar de 6. capacitores mais para frente. Não é tão comum, né, cair capacitor, mas. Deixa eu ver aqui. Tem uma questão do Enem que ela é importante, mas acho que ela não entrou.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É bom. Acho que é uma questão muito simples. Mas vamos lá. Eu vou ter que compartilhar. Tirar esse aqui. Vou compartilhar agora a lista. Tá. Vamos lá, a partir então da 6. Vamos dar uma olhada, né, nessa 7. Então, observe o circuito da figura abaixo. Sabendo que a corrente passa pelo circuito é de 1,5 ampere, assinale a alternativa que contém a resistência equivalente do circuito e a tensão que passa entre A e B. Tá, então beleza. Bom, como que a gente calcularia inicialmente aqui o resistor equivalente? A gente percebe Dá aqui, ó, para, pode falar, João. assim, o mais fácil para começar aí é somar os em série, né? Justo. Tá ali 2 e 4. 2 e 2 e 4, 4. na verdade, Pronto. primeiro e 4. A gente teria É 6 mais fácil aqui. ainda. Aí a gente ficou aqui com 3 resistores em paralelo, né? Um de 18, um de 6 e um de 9. E aqui também a gente tem um de 2,5 em paralelo com um de 10. Então, primeiro calcularia esse resistor aqui, né, que seria o equivalente desses 3. Depois calcularia o equivalente desses 2 e somaria tudo. Né? Então, acho que não compensa a gente perder o tempo aqui resolvendo, né? É continha de matemática, é só fazer com cuidado que sai. E depois a gente calculou esse resistor equivalente. O que mais ele pede? A tensão que passa entre A e B. Até essa terminologia não está muito adequada, né? A tensão não passa, né? Mas enfim, ela está aplicada entre A e B. Ele deu a corrente, ó. Se a corrente aqui é 1,5 ampere e o resistor equivalente é, por exemplo, digamos que fosse 5. Então, até aqui essa aqui você poderia descartar, né, essa D, porque uma tem que ser o produto, né? Então, por exemplo, se eu pegar 8 e multiplicar por 1,5 ampere, dá 12. Então, essa aqui é uma candidata, né? Ó, a C não é, né? A B também não é, e a também não é. Nossa, então a gente nem precisava, né? Deixa eu ver. Acho que Eu só pode. calculei horrores nessa. Só poderia ser a E. É mesmo. E eu calculei É, horrores. Perdi meu é, tempo. mas assim, pelo que eu vi de Enem, o Enem não costuma fazer isso. Em Não, com geral, certeza. Ele pelo menos deixa duas em dúvida. é isso, é. Então você teria que calcular. É. Então vamos lá. Vamos ver aqui essa 8. Aqui, ó, considere duas pilhas de 1,5 volt, com polos iguais. Pronto, ó, as duas pilhas de 1,5 volt são ligadas em paralelo e conectadas a um resistor ôhmico de 15 ohms. A corrente elétrica que passa pelo resistor em amperes é. Bom, se as pilhas estão em paralelo, é como se fosse uma única fonte, né? Então você tem uma única fonte de 1,5 volt que está aplicada nesse resistor de 15, né? Então é para ser 0,1. Por que ele quer confundir? Se você tem duas fontes, né, ligadas em série, ligadas corretamente em série, né, o polo positivo de uma ligado no negativo da outra, aí você soma, né, você soma as tensões, né, mas como elas estão ligadas em paralelo, você não soma. O que você tem é mais capacidade de fornecer corrente, mas enfim. Ficou claro, pessoal? Ok? Assim. Ok. Então vamos. Deixa eu ver aqui o que ele pergunta.
Ó, essa questão é interessante, né, da Bonesp, ó. Em três de uma instalação, três resistores ômicos idênticos de resistência 80 ohms são ligados como representado. Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar separadamente é 20 watts. Dessa forma, né, considerando desprezíveis as resistências dos fios, a máxima diferença de potencial em volts que pode ser estabelecida entre os pontos A e B, sem que haja riscos, é. Então, aqui, isso aqui é mais um assunto para a próxima aula, né, que a gente vai ver potência, mas a gente já poderia resolver só com a lei de Ohm. Né? O que precisaria saber aqui? Cada um, esses resistores são idênticos, né? E a potência máxima que eles podem dissipar é 20 watts. Então, se esse resistor aqui, se eu tivesse 20 watts sendo dissipados nesse e nesse, a gente teria uma corrente tal, né, passando sobre eles, sobre esses dois, que iria se somar. E quando ela se somasse, esse cara aqui ia dissipar 40 watts. Então, o que acontece? Esse resistor aqui, ele acaba sendo o limitante de todo o circuito. Então, se ele é o limitante, a gente pode falar 20 watts vão estar sendo dissipados aqui. E se 20 watts está sendo dissipados aqui, a gente consegue saber qual que é a corrente que passa por ele. Né? Enfim, isso aqui é mais assunto das próximas aulas, que a gente vai ver potência, aí ver mais exercícios de chuveiro, que também cai bastante, mas é basicamente só de Ohm, né? Isso aqui, para resolver, você teria que considerar isso. Você calcularia uma corrente, essa corrente ela se dividiria igualmente aqui, depois você poderia achar a tensão, tá, tanto nesse resistor quanto nessa associação, e você acha a tensão AB. Aqui questão da Unicamp. Eu estou passando, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem falar. Então, muitos dispositivos de aquecimento usados no nosso cotidiano usam resistores elétricos, né, como fonte de calor. Um exemplo é o chuveiro, em que é possível escolher entre 3 opções de potência usadas no aquecimento da água. Por exemplo, morno, quente ou muito quente. Considere um chuveiro que usa a associação de 3 resistores iguais entre si para oferecer essas opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave. Bom, isso aqui vai ser também assunto da próxima aula. Mas porque é justamente usando a fórmula de potência, né, que é a tensão ao quadrado sobre a resistência ou a resistência vezes a corrente ao quadrado. Mas aqui você teria que usar a ideia de que quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente, e quanto maior a corrente, maior a potência. Vou deixar isso aqui para a próxima. Bom, esse aqui também não está tão relacionado. Essa questão aqui é interessante, vamos lá. Aqui é mais circuito mesmo. Então, 5 resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel. Então, conforme o nosso esquema. Tá certo. Então, são esses 5 resistores. Tá. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI, né? E ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos N e N, a potência fornecida é igual a PF. Bom, isso aqui é uma questãozinha que você tem que trabalhar um pouco. Teria que fazer, né, todas as contas com cuidado para calcular. Mas qual seria essa potência inicial, então? Ó? A gente tem 3R aqui em paralelo, insere com esses 2Rs. Então, esses 3Rs em paralelo dá, o equivalente deles dá R sobre 3, certo? Então, eu teria que R sobre 3, mais R aqui, mais R aqui. Então, a gente tem 2R mais R sobre 3, que vai dar 8R sobre 3, né? E aí eu conseguiria calcular a corrente que passa por aqui. Então, seria o E dividido por 8R sobre 3. Eu tenho essa corrente, eu multiplico essa corrente pela tensão e eu acho esse PI.
E aí o que o problema está falando é que quando eu fecho um curto-circuito aqui, eu vou excluir esse resistor. Porque se tem um curto, pensa bem, imagina que esse curto aqui fosse um resistor, né, de resistência zero. A resistência dele é zero. Então, qual seria a resistência equivalente entre esse fio, né, que seria um resistor zero, e esse outro resistor? Seria zero, certo? Então, quando eu coloco um curto-circuito aqui, é a mesma coisa que eu tirar esse resistor, eu desconsidero ele. Então, o que vai acontecer? A minha resistência equivalente vai ser na verdade, tem um outro ponto aqui, né, analisando com mais cuidado. Eu não tiro só esse resistor. Eu tiro esse resistor, tiro esse e tiro esse também. Porque o meu curto, ó, ele não está aplicado somente nesse, né? O meu curto está aplicado se eu tivesse uma caneta aqui. Vocês visualizaram isso? Você visualizou isso, Conceição? Eu não entendi, porque o curto acaba tirando todas as associações em paralelo. Eu Ai, o pensei que que fosse aconteceu? só a última também. O Não que é eu por fiz? causa daquele negócio de a lei dos nós, né? A corrente que entra num nó é a mesma que Isso, sai no outro nó. Quando faz um curto-circuito, no meio de um circuito paralelo, todo mundo que está naquele paralelo vai virar como se fosse um fio só. Isso, justamente. Se você imaginar como se fosse assim, ó, onde nesses resistores, que esses três que estão em paralelo, se você imaginar que em cima dos três Ah, é um nó só e embaixo dos três é um nó só. Então, estão fixados no mesmo ponto. Se botar um fio no Uhum. meio, é como se ele tanto faz esse tá aí, ou tá no começo, ou tá no meio entre o segundo e o terceiro. isso, justamente. Eliminou Porque, tudo. ó, o que a gente. Imagina a corrente aqui, ó. Ela saiu da fonte, ela está caminhando aqui, certo? A corrente está caminhando. E aí, ela poderia descer por esse resistor R aqui. Mas por que ela vai descer por aqui, sendo que ela pode vir sem nenhuma resistência por esse curto, tá vendo? Então, não, na prática, não vai descer nada nem por esse, nem por esse, nem por esse. Então, todos esses aqui, eles são excluídos. Porque a corrente ela passa todinha pelo curto. É porque do jeito que está desenhado, né, até você acaba pensando, nossa, só esse resistor aqui sai, né? Mas na verdade não, todos acabam saindo. Porque olha só, como esse ponto M ele está conectado aqui, né, em todos os resistores, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, né? Eu pegar e colocar um curto aqui, ó. Então, por que a corrente vai descer por aqui, por dentro do resistor, onde tem oposição, se ela pode passar por fora, né? Então, o que acontece? Ó? Qual que vai ser a potência PF, a potência, né, dissipada, quando tem esse curto? A resistência equivalente, ó, vai ser R mais nada aqui mais R. Então, a resistência equivalente é 2R só, certo? Então, veja bem, se eu tenho uma resistência menor, porque antes, qual que era a resistência equivalente? Deixa eu tentar fazer aqui, né? O REC 1 aqui, ele era o quê? Ele era 2R mais R sobre 3, certo? E o R2, nossa, se for feio. O R2 aqui na segunda situação é quanto? É 2R, certo? Então, ó, como essa resistência aqui é muito maior não, né? R sobre 3 maior só. O meu, a potência aqui, ó, nessa situação, ela é maior, entendeu? O circuito vai passar a dissipar mais energia.
Então, eu poderia tirar, e ele pede a razão PF sobre PI. Então, o PF ele tem que ser maior, porque a resistência é menor. Então, ó, essa relação PF, eu vou até adiantar aqui, vamos lá. Vamos calcular, né, já que a gente está. O... Vamos calcular o R1, vamos lá, fazer ele completo. Dá quanto? 2R mais R sobre 3, daqui 6R, né? Ó, na verdade dá 7R sobre 3, certo? Qual que é a corrente? Qual que é a corrente aqui que passa? É o E dividido por 7R sobre 3. Então, o 3 aqui sobe. Nossa, esse ficou feio. Então, qual que é a potência? Não é assunto da aula, mas eu acho que vocês já viram também, que a potência, ela é a corrente vezes a tensão, né? Então, meu PI, ó, ele chamou de PI, né? Ele é o quê? Essa corrente aqui vezes a tensão. Então, vai dar, a tensão é E, né? Eu vou jogar aqui um E ao quadrado. Isso aqui dá, opa, 3 sobre, nossa, vai ficar no vídeo isso, vai ficar feio pra cara, sobre 7R. Então, vamos lá. Esse é meu PI, 3E ao quadrado dividido por 7R. Quanto que vai ser o meu PF? Eu já sei, né, que é... Eu já posso usar a fórmula direta, que é a tensão ao quadrado dividido por R. Então, dá I ao quadrado dividido por 2R. Certo? Então, vamos lá. Quanto que dá a razão PF sobre PI? Dá, vamos lá, PF é E ao quadrado sobre 2R. Aí eu vou dividir, né? Eu já vou multiplicar aqui. Então, isso aqui dá 7R sobre E ao quadrado vezes 3. Aí eu corto aqui o E ao quadrado. Aí eu corto o R. E dá 7 sobre 6. É isso aí, pessoal? Vocês acompanharam? Será que tá certo? Uhum. Vamos ver. 12D. Então, é uma questão interessante, né? Tinha que ficar atento, né? Até eu me enganei inicialmente. Esse R vai sair. Não, todos saem, né? Mas para isso, você tem que fazer com cuidado. E tem essa fórmula de potência, né? Que a gente não viu ainda, mas já é bom ir praticando. Só para fechar, não sei como é que vocês estão, queria pegar uma questão do Enem. Não entrou nessa aula, mas eu consigo pegar ela rapidinho aqui. Só para a gente comentar. É uma questão, acho que do ano passado. Vamos ver. Enfim, eu acho que vai dar meio trabalho. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa que você tinha mais dúvida, Conceição? Porque assim, eu não acho difícil esse assunto, é mais, porque são poucas fórmulas, é mais assim, prática mesmo, né? Isso. Tá tranquilo. O assunto. A teoria, eu tenho uma base boa de teoria. Só os Pronto. exercícios que às vezes me confundem. Mas eu tô praticando bastante.
Legal. Eu vou enviar mais exercícios também para vocês. Ah, obrigada, por favor. Ó, vamos ver aqui. Ó, tem essa. Ah, eu devia ter tentado pegar. Vamos lá. Esse exercício aqui é um exercício que caiu no Enem em 2018. Eu vou pegar aqui, vamos lá. Só para a gente finalizar. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo? Ó? Esse aqui é Enem 2018. Estão Uhum, vendo? dá pra ver. Eu acho que isso aqui estava na minha prova, se eu não me engano. Foi o que eu fiz. Então vamos lá. Ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela, né? Somente essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, né, formadas basicamente por duas camadas de material condutor, transparente, né, que não se encostam, até que alguém as pressione, né? Modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto, tá. Ó, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque. Então, ó, tem esses pontos A e B e tem essas chaves aqui. Beleza. Aí ele pergunta, ó, qual a resistência equivalente do circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, ó, o que acontece? Quando não acontece o toque, qual que é a resistência equivalente do circuito? O que a gente teria que considerar? O que a gente responde, Conceição? O que a gente teria? Qual seria a resistência equivalente desse circuito aqui quando não tem nenhum toque, ou seja, quando essas chaves estão abertas? O que acontece? Qual seria o resistor equivalente desse circuito? Isso se todas estivessem abertas. Isso, tanto essa chave aqui aberta e essa aqui também. Ó, eu Seria tenho 8, não? isso, Porque justamente. tomaria só essas duas. Porque como a chave está aberta, né, não passa corrente por aqui. A corrente vem e não tem para onde ir. Então, é como se essa parte do circuito não existisse. Aí a pergunta dele é, quando fecha no ponto A, quando fechar aqui, a corrente ela vai começar a passar, né? Porque ela vai passar aqui, ó, ela vai chegar nesse ponto, ela não desce, né? Porque aqui não tem caminho para ela, mas ela pode voltar. Então ela volta e aqui se encontra nesse outro resistor aqui. Então qual que é a resistência equivalente? Ó? Eu fiquei com um circuito composto por dois resistores aqui em paralelo, mais esse resistor aqui que está em série, né? Com esse conjunto. Então, ó, esses dois aqui em paralelo, dá quanto, né, de resistência? Se eu associar esses dois de 4, vai dar quanto? É 2, né? Vai dar 2, e aqui eu tenho Uhum. mais um de 4, 6 quiloohms. Então a resistência aqui seria 6, né? Ah, Isso. é isso, não tem segredo, né? Ah, é uma questão simples, mas assim, você teria que ficar atento, porque às vezes eu fechei aqui, mas o que vai acontecer? Enfim, você tem que pensar por onde a corrente vai passar e aí ver se você considera ou não o resistor, aquele ramo do circuito, né? Então, eu acho uma questão bem tranquila e, assim, se você conseguir fazer as questões dessa lista, é Uma totalmente dica, tranquilo. uma Diga, dica Ivan. para fazer isso aí, quando a gente está com dificuldade de visualizar, quando não tem prática, é desenhar eles tentando simplificar, entendeu? Aí ajuda bastante. Sim, sim. Desenha, rabisca. É, É foi, verdade, justa, é. foi justamente o que naquele circuito misto, né? Você vai, né, redesenhando o circuito por etapas, vai vendo o que acontece e, e vai calculando. O, eu acho que não. Assim, dessa parte do que a gente viu hoje,
Não, essa aqui era a questão que eu estava procurando, ó. Essa aqui é a questão do Enem, 2017. Vamos lá. Ó. O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, né, em circuitos. E quando a corrente que passa por esse componente é maior que a sua máxima, corrente nominal, o fusível queima. Né? Então, aqui está o fusível. Então, para que serve o fusível? Né? O Divaldo sabe bem. Se a corrente que está passando por esse ramo aqui, ela aumenta muito, o fusível ele se abre. O fusível, se você for ver os de vidro, ele é um fiozinho lá dentro mesmo, tem um fiozinho. E se ele é de 2 amperes, por exemplo, quando passar uma corrente maior que 2 amperes, ele se funde. Né? E aí ele abre. Quando ele abre, para de passar corrente aqui. Então, o que acontece? Esse fusível é uma proteção para esse resistor aqui. Né? Imagina que esse resistor aqui estivesse simbolizando, estivesse modelando sei lá, um computador seu, por exemplo. Você não passa uma corrente muito alta, você coloca o fusível aqui, se essa corrente, por qualquer motivo, aumentar muito, às vezes é pelo próprio defeito no computador, a corrente começa a subir muito, ou qualquer equipamento, né? E aí é bom você ter uma proteção. Aí ele fala, ó, dessa forma, né, ele evita que uma corrente elevada danifique os aparelhos. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporta uma corrente nominal de 500 miliamperes, ou seja, 0,5 amperes. Né? Qual o máximo valor de tensão para que o fusível não queime? Então, aqui, ó, justamente, esse circuito aqui foi desenhado de uma tal maneira que você tem que saber organizar as coisas, senão você pode resolver de maneira errada. O que vai acontecer? Ó? Deixa eu... Enfim, vamos tentar visualizar. Eu tenho a minha tensão U, a minha fonte de tensão U. Ela chega nesse ponto aqui. Ó. Quando a corrente chega nesse ponto, ela pode descer, pode vir por aqui, pode vir por aqui. E a gente percebe que esse ramo, ó, que tem esse resistor de 120, o resistor está em série com o fusível, e esses dois eles estão em paralelo. Depois, a corrente se junta, passa por esse resistor de 40 e já desce. Então, o que está para cima, esses resistores de 60, esses de 30, esse outro de 60 aqui, eles não interessam, entendeu? Eles não interessam para a nossa análise. Porque eu tenho essa tensão U, né, e ela está sendo aplicada em toda essa associação aqui. Se aqui fosse um resistor infinito, ou não tivesse nada, ou enfim, se tivesse qualquer outra coisa, não ia mudar nada, porque a minha tensão ela está aplicada nesses pontos aqui, ela está aplicada entre esses dois pontos. Mudaria se eu tivesse, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tivesse uma conexão. Por exemplo, se isso aqui fosse fechado, né, fosse um ponto único, aí sim, porque quando a corrente chegasse aqui, ela poderia subir, poderia ir para frente. Mas na verdade, olhando aqui por onde a corrente percorre, eu posso desconsiderar tudo que está para cima aqui. Então o que vai acontecer? Ó? Eu tenho 40 ohms em série. Mas a gente só desconsidera porque está em paralelo a isso? Isso, justamente. Ele está em paralelo. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar isso aqui. Vamos lá. Aqui realmente é complicado. Não, não vai ficar legal. Não vai ficar legal, não. Como que... Esse circuito aqui seria bom desenhar. Seria bom você redesenhar ele. Vamos lá. Eu ia existir, mas eu vou redesenhar. Vamos lá. Vamos ao nosso bom e velho Paintbrush. Estão vendo? Estão vendo o Paint? Eu sei, é pra ver. Ainda não. Pronto, agora sim. Agora foi? Pronto. Foi. Então, ó,
Vamos lá, vamos ver se sai aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, vamos lá. Eu vou desenhar aqui do lado a fonte. Peraí, deixa um pouquinho maior. Tá. Então tem a fonte. Eita. Ela sobe. Aí chega aqui. Pronto, chegou nesse ponto aqui. O que eu tenho, ó? Vamos lá, peraí. Nossa, tá difícil. Eu tenho aqui o meu resistor de 120. Tenho o meu fusível. Meu Deus. Vamos lá. E aqui embaixo eu tenho meu outro resistor. Eu acho que não tá aparecendo não, nada não. Só tá aparecendo a imagem mesmo. Não, você tá vendo, Conceição? Não, Conceição. Tá só o circuito. ainda tá a tela lá do site. Ah, peraí. Eu tô desenhando aqui. Bom que vocês não viram, então. Nossa, feio que tá ficando. Vamos lá. Estão vendo agora? O pente. Estão vendo o pente? Agora dá pra ver. Agora Tá? dá pra ver. Então, Pronto, beleza. agora sim. Pronto, vamos lá. Vamos redesenhar o circuito aqui, então. Eu já treinei um pouco aqui. Ó, então aqui, ó, vou desenhar a fonte. Vai ficar torto pra caramba, pessoal, mas vou tentar fazer rápido. Aí, ó, vamos redesenhar o circuito inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, o meu resistor de 120. Tenho aqui o fusível. Certo? Aí ele vem aqui, tá em paralelo com esse resistor, eita, de 60. Eles saem e ficam em paralelo com o resistor de 40. E aqui Sério? já insere, justo. Vamos desenhar o que faltou aqui, né? Ó, ele tá saindo do ponto, mas eu posso colocar a partir daqui para ficar mais organizado. Então tem aqui, ó, um de 60. Aí ele chega aqui, ó, nesse ponto lá em cima, ele se abre. Aí tem esse conjunto aqui de dois resistores, né? Pum, juntou aqui. Acho que vocês pegaram aqui, né? Aqui é 60, 30, não quis colocar os valores. Mas olha só. Eu tenho aqui minha tensão U, certo? Essa tensão U, ó, ela está aplicada nesses dois pontos aqui. Então, imagina, ó, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Eu consigo, ó. Imagina que eu vou pegar tudo isso aqui, ó. E depois tudo isso aqui e vou redesenhar. E aí ficou aqui é só uma tensão, uma fonte aqui. Esse aqui é um resistor, um R1. Esse aqui é um outro resistor R2. Certo? Esses dois conjuntos aqui eu dividi. Eu posso fazer isso. O que acontece aqui com esse resistor R2 não interessa nesse resistor R1. É o mesmo caso que a gente usou no início, né? A gente tem duas lâmpadas, quando elas estão em paralelo, se essa lâmpada aqui queima, se ela está fora do bocal, enfim, a lâmpada R1 ela não quer nem saber. Então toda essa construção aqui que está para cima, ela não influi na construção que está para baixo. Era aí que eu queria chegar. Então, a corrente que está passando aqui,
nesse trecho, ela independe de todo esse trecho de cima. Então, todo esse, né, toda essa parte aqui do circuito, ela não nos interessa. Não interessa. Então, eu posso somente usar isso aqui. Eu tenho aqui a 120, né? Tenho 40, e aqui é 60, né? Aqui são 60. Aí você poderia, poxa, mas qual que é a resistência do fusível? O fusível não tem resistência, ele é um fio, né? Assim como os fios que ligam aqui, eles não têm resistência, o fusível também não tem. Então, qual que vai ser a resistência equivalente aqui? Eu tenho 120 em paralelo com 60, é o produto pela soma. Então, vamos lá. Produto dividido aqui pela soma. Vocês não estão vendo a calculadora, né? Isso aqui, ó, dá 40. Esses dois aqui dá 40 ohms. Aí eu tenho 40 mais 40, então dá um resistor aqui de 80. Então, todo esse trecho aqui é igual a um resistor de 80. Vamos voltar lá para o exercício. Aí a gente finaliza, pessoal. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Sim, antes disso, né, aqui a gente foi bem além do que a questão pensava, que a questão pedia, mas porque a gente está analisando um exemplo que é comum, que é quando você precisa redesenhar, precisa entender, precisa analisar mais a fundo, né? Mas o que você teria que usar é que é o seguinte: se aqui são 500 miliamperes nesse fusível, ou seja, se eu tenho 0,5 amperes aqui, eu consigo calcular a tensão nesse resistor aqui de 120. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Eu consigo calcular a tensão. Vamos lá, se é 0,5 amperes, qual que é a tensão em cima desse resistor aqui de 120? Conceição, qual que é essa tensão? Vai ser 60, né? 60 volts, justamente. Então, tenho 60 volts aqui, entre esses dois pontos. E 0,5 amperes. Quanto que está passando de corrente nesse trecho aqui, ó? Nesse resistor? Qual que é a corrente que passa aqui? 0,5 também? Não. Ó, veja bem. Tá passando 0,5 aqui, né? Então você já calculou a tensão entre esses dois pontos, entre esse ponto aqui e esse ponto. E você mesmo falou que são 60 volts. Então, se eu tenho 60 volts aqui, ó, entre esses dois pontos, eles também estão aplicados sobre esse resistor aqui de 60 ohms. Então, eu tenho quanto aqui? Tenho 1 ampere aqui. Conseguiu visualizar? Uhum. Então, se eu tenho 1 ampere aqui, mais meio ampere aqui, que já foi dado, a corrente aqui vai ser de... Qual que é a corrente que passa nesse resistor de 40? É a soma, né? 1,5. 1,5, justamente. Então, se eu tenho 1,5 ampere aqui, qual que é a tensão que está aplicada em cima desse resistor? 1,5 vezes 40 dá 60, né? 60, justamente. Então é isso, ó. Eu tenho 60 volts aqui e mais 60 volts aqui, eu posso somar e dar 120 volts. Essa é uma questãozinha complicada, não sei como é que ela ficou nesse TRI, né? Da teoria de resposta, mas eu imagino que tenha dado uma boa porcentagem de erro. Não é uma questão fácil. Mas assim, os conceitos são muito simples, né? É só a primeira lei de Ohm e você saber o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. É basicamente o que a gente viu, na aula, que está que estão nessa lista de exercícios
E isso aqui é o nível do Enem, né? Essa questão aqui que fala do celular, ela é um pouco mais simples e essa questão aqui um pouquinho mais difícil. Então, o que a gente imagina é que na prova vem uma coisa, nenhum nem outro. Eu acho que vem uma coisa entre esses dois extremos aí. Pode ser que saia mais parecido com essa, mais parecido com aquela, mas eu não imagino nada muito mais difícil que isso aqui. E é isso, tem que praticar, e eu acho que vale muito a pena praticar, porque é um assunto fácil, né? É um assunto com grande probabilidade de cair e fácil de resolver. Então, eu acho que é isso, pessoal. Tá certo? Se tiverem mais alguma Tá. dúvida, mais alguma Sim. coisa. Não, foi ótimo. Tá Não, tá tranquilo. ok. Eu vou ver mais uns exercícios, aí eu mando lá no grupo. Ah, manda Ok? sim, por favor. Tá. Beleza, então. Vou parar aqui. Acho que a gente se estendeu um pouquinho. Tranquilo. E até a próxima. Beleza, brigadão, pessoal. Boa noite para vocês aí. Bons estudos. Tchauzinho, boa noite. Valeu.